Olá pessoal, bem-vindos ao nosso treinamento. Hoje nós vamos falar sobre a falta de interação dos funcionários e equipes e o impacto para os resultados empresariais. Imaginemos a seguinte situação: eu fui contratada por uma empresa de telemarketing terceirizada que presta serviços a um grande banco que está enfrentando muitos problemas de rotatividade, pouco engajamento dos funcionários do chão de fábrica, que são os operadores, como as equipes, e baixa produtividade no trabalho, ficando abaixo das metas mensais definidas. Como que eu vou ajudá-los? Eu irei ajudar a empresa detendo de conhecimentos do comportamento organizacional, que diz respeito à análise do comportamento das pessoas em relação ao ambiente, buscando melhorar o desempenho dos mesmos e gerando melhores resultados para a organização. Ele se relaciona com os objetivos organizacionais, pois contribui para a compreensão do comportamento e a mente humana. Então, o comportamento organizacional, ele tem 4 metas, que é descrever, compreender, prever e controlar. Então, o comportamento organizacional gera um maior entendimento das necessidades dos funcionários, o que eles esperam da empresa e como fazer com que os mesmos se sintam motivados e engajados no ambiente de trabalho. Então, a partir desses dados, pode-se formar um ambiente de trabalho mais específico e pensado para as necessidades intrínsecas dos seres humanos. Então, vamos para o relatório geral, o problema inicial identificado. Então, analisando a empresa em questão, eu cheguei a um relatório geral dos seus problemas. Então, as pausas pequenas de descanso, junto com os salários baixos e com descontos de benefícios, e as altas cobranças em cima dos funcionários, estavam gerando estresse e aborrecimentos, pouco engajamento e baixa produtividade. Porém, analisando mais a fundo, além da baixa produtividade, o pouco engajamento gera um outro problema que está trazendo baixos resultados para a empresa. Então, um ambiente desfavorável, sendo pequeno e escuro, gera má distribuição das equipes, e as pausas reduzidas geram pouca interação e desentendimentos com os membros da equipe e supervisores. Um outro fator preponderante é que a empresa até realiza tentativas de engajamento, porém essas iniciativas são feitas de forma desordenadas, não envolvendo todos os funcionários e membros da equipe. Sendo assim, o problema principal envolve a interação. Então, ao longo do trabalho, eu explicarei o impacto da falta da mesma, assim como o ambiente pode contribuir para que esta não exista. Então, nós trataremos sobre o ambiente desfavorável e altas cobranças, juntamente com os baixos salários, descontos de benefícios e pausas pequenas, à luz da hierarquia da necessidade de Maslow, que gera a falta de engajamento. Juntamente com isso, nós vamos ver os problemas decorrentes do pouco engajamento e interação das equipes na empresa, à luz da teoria da natureza das pessoas, de Newton. Então, a primeira teoria é a hierarquia da necessidade de Maslow. Esta é uma das teorias da motivação humana, onde Maslow defende que os seres humanos possuem necessidade, sendo que, satisfazendo uma inferior, este é motivado a buscar satisfazer uma mais elevada. Então, as necessidades, elas vão desde as necessidades fisiológicas, de segurança, de pertencimento, amor, estima, até a autorrealização. No caso da empresa em questão, os funcionários de chão de fábrica estão na base da pirâmide, nas necessidades fisiológicas, possuindo alguns aspectos das necessidades de segurança e também de pertencimento. Só que para resolver o problema, nós devemos pensar de acordo com as necessidades dos funcionários. Como vimos, eles se enquadram em pelo menos 3 categorias, mas a mais urgente a ser respondida é justamente a mais básica e primordial. Segundo a lógica da teoria, para resolver o problema, deveríamos, então, melhorar as condições de trabalho dos funcionários para garantir a eles o suprimento dessas necessidades. O agravante da situação atual envolve um ambiente desfavorável juntamente com os baixos benefícios e altas cobranças. Então, a estratégia, portanto, seria diminuir os descontos salariais, fazer uma pesquisa interna e redefinir os salários que sejam vistos como justos pelo funcionário e também diminuir as cobranças excessivas feitas pelos supervisores e direção. A segunda teoria é a teoria de Nystrom e a natureza das pessoas. Então, todas as pessoas elas são diferentes, mas segundo Nystrom, existem alguns conceitos básicos relativos às pessoas. São as diferenças individuais, a percepção, a totalidade da pessoa, o comportamento motivado, o desejo de envolvimento e a valorização do indivíduo. Ou seja, as pessoas elas possuem a necessidade de se envolverem, de interagirem. Porém, devido ao ambiente desfavorável, a má distribuição das equipes, as pausas pequenas, iniciativas mal sucedidas e desordenadas para resolver o problema, acaba, segundo a teoria, indo contra a própria natureza humana, gerando ainda mais insatisfações, falta de conexão e interesse em atingir as metas da empresa. Então, para resolver esse problema, nós temos que levar em conta os aspectos da natureza das pessoas e trazer para a situação problema em questão. Então, algumas estratégias que podem ser adotadas é o aumento das pausas dos funcionários para que tenham um tempo de respirar e interagir com a equipe e com os supervisores. Além disso, melhorar ou adquirir um novo ambiente, mais amplo, iluminado e com estrutura necessária para atender os funcionários. Adotar medidas de integração das equipes de forma abrangente, envolvendo a todos, não significando juntar todos de uma vez, mas sim separar os operadores em setores e a cada semana adotar uma estratégia de interação dentro ou fora da fábrica para os mesmos, com responsabilidade
atividade dos supervisores e também organizar as equipes de forma dinâmica e ordenada. Mas como formar uma equipe bem-sucedida? Para formar uma equipe bem-sucedida é necessário que ela possua objetivos e esforços alinhados, possuam confiança entre os membros, ter aquele clima agradável e possuir interdependência construtiva, porém autonomia dos membros. E para se ter uma ótima equipe, deve-se possuir um ótimo líder. Então, a saber, um ótimo líder, algumas características de um ótimo líder são ser seguro e demonstrar segurança, possuir paciência para lidar com os problemas e oferecer feedbacks, saber delegar tarefas, saber gerir conflitos, ter foco e ser proativo. Então, são alguns aspectos que podem ajudar a empresa que estava muito defasada nessa área da equipe. Uma estratégia interessante para os supervisores são que recebam um bom treinamento de liderança para que saibam lidar melhor com os funcionários nessa nova fase da empresa. Como motivar os funcionários? Os funcionários eles são motivados, segundo Haserbeck, pelos fatores motivacionais que são o desenvolvimento, a realização, o crescimento, a responsabilidade e o reconhecimento. No caso, Haserbeck também diz que existem os fatores higiênicos. Eles não são motivadores, mas que geram insatisfação. Então, os fatores de insatisfação dos funcionários são a segurança, as condições do ambiente de trabalho, as políticas da organização, os salários e as relações interpessoais. No caso da empresa em questão, nós vimos que existiam muitos fatores de insatisfação e poucos fatores de motivação. Chegamos à nossa conclusão, pessoal. Em suma, esse treinamento tratou dos problemas que a falta de interação pode causar. No caso citado, ocorreu o efeito cascata de problemas, advindos do ambiente desfavorável, injustiças salariais e de pausas, altas cobranças, má distribuição das equipes, que gerava pouco ou nenhuma interação das equipes e um baixo resultado. Sendo assim, adotando as estratégias citadas, a empresa poderá melhorar e muito o seu resultado, dando a volta por cima das dificuldades. Então, com os salários justos, os líderes aptos, o aumento das pausas, o ambiente amplo e iluminado, medidas de integração, equipes organizadas, a diminuição da cobrança excessiva, a diminuição dos descontos salariais, vai gerar o aumento do engajamento e motivação, a melhora do desempenho, equipes bem-sucedidas, uma ótima relação do funcionário-empresa e o sucesso da organização. E chegamos ao fim. Com a aplicação dos conceitos e melhoramentos, a empresa com toda certeza aumentará os seus resultados. Como dizia Stephen Hawking, a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Muito obrigada, fico por aqui. Bons estudos!